Paz do Senhor, meus queridos, paz do Senhor a todo o povo que está nesse momento juntos, né, nessa live. Eu gostaria de pedir a participação de vocês, as perguntas também, porque eu acredito que elas são de grande valia para a gente, até para que a gente possa pesquisar. Se der para a gente responde na hora, senão a gente pesquisa e aí no próximo momento a gente traz a explicação para vocês. Na semana passada, queridos, nós falamos sobre os 3 dias de escuridão e nós provamos biblicamente, cientificamente, de que aquela profecia ela não iria se cumprir. Deixamos bem claro também que nós jamais iríamos julgar a pessoa que profetizou, e sim nós iríamos estar julgando exclusivamente a profecia. E nessa noite, queridos, nós vamos tentar bem rápido abordar alguns sinais, não é todos os sinais, alguns sinais da vinda de Jesus, que antecede a vinda de Jesus. Todos nós conhecemos, queridos, a analogia que Jesus, que os apóstolos falam com respeito à mulher parturiente, a mulher que está para dar à luz. O texto deixa bem claro que quando uma mulher está para dar à luz, alguns sinais começam a acontecer. E nós temos que entender, querido, que os primeiros sinais não quer dizer que a criança vai nascer. São só os primeiros sinais. Daqui a pouco, os sinais eles vão se antecipando muito mais. E quando esses sinais se antecificam muito mais, aí nós podemos dizer que certamente está chegando a hora da criança vir à luz. Quando Jesus ele falou sobre a destruição do templo, ele estava falando de uma profecia que naquela mesma geração iria se cumprir. E deixou bem claro, olha, na verdade, vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E a história diz que nos anos 70, né, na era cristã, General Tito, enviado pela Roma, destruiu todo o templo, destruiu toda a Palestina, e aquilo aconteceu. Aconteceu no decorrer das histórias muitos terremotos, muitas guerras, mas sendo que essas guerras, elas eram guerras tribais. Os terremotos eram um aqui, outro ali. Não existia a propagação como é hoje. Vou dar para você um exemplo de que os sinais hoje, eles estão muito mais intensos do que quando Jesus profetizou, ou seja, no período de 100, 200, na era cristã. O grande maremoto que houve ali na parte da Malásia, da Tailândia, que destruiu aproximadamente 370 mil pessoas em 2005. Vocês lembram muito bem. Aquele terremoto que se tornou um grande maremoto, ele foi de proporções globais, que morreu gente de todo mundo. E nós vamos também lembrar de um outro sinal, de um terremoto que houve aqui próximo, aqui na América Central, no Haiti, em 2010. Aceitei a data, 12 de janeiro de 2010, que morreu também aproximadamente 300 mil pessoas. Então, gente, os sinais hoje, eles são muito mais intensos e de uma proporção que todo mundo ele começa a perceber que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa também poderá acontecer. E quando isso acontece, quando essas coisas acontecem, bate no nosso coração aquele sentimento de que Jesus está para vir, para levar a sua amada, a sua igreja. Quando eu me lembro benzinho, eu estava em 2001, na conclusão de um curso que eu estava fazendo sobre manuseio de cuidado dos idosos, lá na Fundação Dr. Thomas. Quando eu saí daquele curso, eu me lembro benzinho quando eu vi a primeira matéria na TV, os atentados das Torres Gêmeas, foi dia 11 de setembro de 2001. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Eu disse, meu Deus, o mundo vai passar por uma grande guerra. E aí veio logo aquele sentimento de que Jesus estava voltando.
queridos. Então, todas as vezes que acontecem essas coisas grandes, bate logo esse sentimento no nosso coração de que alguma coisa muito maior irá acontecer. Então, eu parto por esse caminho, sabe? Que quando acontece alguma coisa grande, vem um sentimento no nosso coração de que algo muito maior está por vir e nós acreditamos, eu acredito, que seja o arrebatamento da igreja. Fique à vontade, pastorzão. É verdade, pastor. Nós temos que realmente despertar para esses acontecimentos, e esses acontecimentos são permitidos pelo Senhor Jesus também, para trazer esse despertamento, como o senhor mesmo acabou de falar, dentro do ser humano. Porque não é possível, né, que cada acontecimento ao longo da história que vem acontecendo, não é possível que o ser humano não tenha esse sentimento. Nós, como igreja, qualquer acontecimento desse de proporção gigantesca, mundial, a gente já fica mais vigilante. A gente se lembra das palavras de Jesus, né? Jesus falou sobre as guerras. Não que nos últimos dias haveriam guerra, porque guerra existe desde a época de Cristo, mas que quando estivesse perto do fim, a volta de Jesus, no caso, a volta de Jesus, as guerras se intensificariam mais, né? Estariam com mais frequência. Eu gostaria de Pode ficar à vontade, pastor Natanael, sobre essa questão de guerra, porque pelo menos foi esse o meu... Eu coloquei aqui um tópico, e eu queria pelo menos dar uma manuseada nessa questão das guerras. Como Fique à vontade. Já falou, eu também falei, que os conflitos anteriormente eram conflitos regionais, tribais. Aí o que aconteceu? Era como uma coisa até natural, né? É verdade. Aí o que aconteceu? Em 2017, aliás, 2017 não, em 17, né? Em 1917, estoura a Primeira Grande Guerra. É bom que se fale o seguinte, naquela época eles não falavam a Primeira Grande Guerra, eles falavam a Grande Guerra. E depois que acabou essa Grande Guerra, o saldo foi totalmente terrível. 9 milhões de pessoas morreram, 9 milhões de soldados. No globo geral, morreu para mais de 25 milhões de pessoas. Olha só a proporção da guerra. E é bom que se fale o seguinte, que as pessoas, depois da guerra, eles achavam o seguinte, eles pensavam que aquela guerra, porque ela foi de magnitude grandiosíssima, eles achavam que não ia ter mais uma outra guerra. Mas foi ali que quem já estudou história, principalmente história geral, vai descobrir o seguinte, que a Primeira Guerra ela foi o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Porque os aliados eles ganharam a guerra simplesmente porque um judeu ele conseguiu desenvolver com larga escala deixa eu me lembrar o nome do produto químico que faz um tipo de bomba, inclusive acetona. Urânio? Não, acetona. Aí, ou seja, esse produto desenvolveu muito mais rápido as pólvoras. E quem fabricou esse produto foi um judeu. E aí, quem estuda a história sabe muito bem que o Adolf Hitler ele ficou quase um ano cego por causa de uma bomba que estourou muito próximo dele. Depois ele ficou preso, depois ele ficou um tempo cego. E lá na prisão ele escreveu aquele livro, A Minha Grande Luta. E o certo, queridos, que depois, em 29, quando estourou a Grande Depressão, o Adolf Hitler já estava praticamente no poder da Alemanha, começou a trabalhar o sentimento patriota, rejeitou o tratado que eles tinham assinado lá na França, e aí quando chega em 39, eles invadem a Polônia, dando início à Segunda Grande Guerra Mundial, que chegou a matar 45 milhões de pessoas e 6 milhões de judeus. Então, gente, eu penso que um dos grandes sinais que antecede a vinda de Jesus é as guerras. Não aquela guerra tribal, mas essas guerras de proporção global, sabe? Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos descobrir, lá em Ezequiel 38, 39, nós vamos ver que em determinado momento, antes do retorno de Jesus,
vai estourar uma outra grande guerra. Ou seja, os confederados de Gog e Magog vão invadir toda a Palestina, os aliados, né, vão tentar socorrer ali o povo hebreu. Aí o que vai acontecer? Depois desse conflito, o próprio Deus vai julgar o Gog e Magog, como diz a palavra do Senhor. Vai ser necessário que um homem venha trazer paz para todas as nações. Eu estou falando da cronologia do que vai acontecer, tá bom, queridos? Para que vocês entendam muito bem. E aí, esse camarada vai propor um tratado de paz com as três maiores religiões, o cristianismo, os muçulmanos, né, e o judaísmo. E aí, queridos, ou seja, vai estabelecer uma paz durante 7 anos. Quando isso acontecer, queridos, não existe mais nada para acontecer. O que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Pode ter certeza. É isso que vai acontecer. É verdade. Jesus falou sobre isso, alertou, né, os seus discípulos sobre isso, em Mateus 24, versículo 7. Jesus falou, nos últimos tempos, antes do fim do mundo, as nações entrariam em desacordo, ou seja, entrariam em guerra. Uma vai querer uma coisa, outra vai querer outra. E nós estamos vendo, politicamente falando, as nações entrando nesse desacordo, entendeu? O que está começando a ser gerado, perdão, é simplesmente isso, pastor Natanael. Se nós percebermos agora, no palco político que nós estamos vivendo, parece que a China está dominando tudo, literalmente dominando tudo. Ela está sobre todos, vendendo isso, aquele negócio. Então já está tendo uma guerra comercial. Mas aí, queridos, a China, ela vai ter o momento dela. O momento que vai culminar uma outra grande guerra, não será a princípio com a China. A China vai entrar no páreo, mas não será com a China agora. O que vai acontecer, vai estourar uma outra guerra, mas essa guerra ela vai ser contra Israel, e a Bíblia deixa bem claro, será provavelmente a Rússia, juntamente com a Turquia, com o Irã e muitos outros países que vão tentar invadir a Palestina. Então, é essa situação que vai acontecer. Agora, o porquê que isso vai acontecer? É simplesmente por uma coisa. Se nós pararmos para pensar, o único país na atualidade que está se dando muito bem com tudo isso que está acontecendo no mundo, com essa pandemia, chama-se China. Os Estados Unidos estão quebrados, o Brasil está quebrado, Rússia está quebrado, Itália está quebrado. Ou seja, as grandes capitais do mundo estão literalmente quebradas. Então, queridos, o que vai acontecer? Alguém vai olhar para um país que está prosperando. E desde 48, quando Israel se tornou nação, Israel só prospera e só prospera. Então alguém vai olhar para Israel e vai dizer, poxa, vocês têm ouro, vocês têm petróleo, as terras de vocês são férteis, então nós vamos dominar vocês, nós vamos subjugar vocês. E aí, gente, pode-se dar o início a um grande conflito que vai culminar num tratado de paz, e quando isso acontecer, é bem provável que a gente chegue a ver, a conhecer o anticristo, a igreja vai ser arrebatada, querido. Não tenha dúvida que é isso que vai acontecer, sabe? Então, ou seja, esses conflitos, eles vão ter que acontecer para que se cumpra tudo aquilo que Jesus profetizou e o que está na sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Muitos irmãos já estão conosco. Irmão Jasson, paz do Senhor. Todos os irmãos, a irmã Daiane, glória a Deus, Renato, Wesley, muitos irmãos estão aqui conosco já. Nós estamos falando sobre os sinais do fim dos tempos. Estamos aqui no sinal chamado guerras, né? Guerras. O pastor Ari já detalhou muito bem sobre essas guerras. Nós sabemos que é impossível de não acontecer essas guerras, vai acontecer, está acontecendo. Nós sabemos que o pano de fundo escatológico ele está sendo montado. E Jesus falou que nos últimos dias, no final dos tempos, as nações entrariam em desacordo. Mateus 24, verso 7 fala sobre isso. Então, atualmente,
nós vemos que existem vários conflitos armados entre as nações, né? Tudo está se encaminhando para um palco escatológico, tudo está se encaminhando para aquilo que Jesus falou. Agora, uma das maiores guerras também, pastor, que está, vamos dizer assim, bem oculto, mas as suas ações estão bem expostas, é a guerra no coração do ser humano, no coração do homem, né? A falta de amor, a guerra dentro do coração da humanidade. As pessoas vivem conflitos dentro, e muita gente enferma por causa disso. A gente chama isso de apostasia, né? A Bíblia deixa bem claro que nos últimos dias, né, o amor de muitos ia esfriar, os homens seriam ingratos, seriam rebeldes, não iria obedecer aos seus pais, iriam ser irresponsáveis em tudo. Então, o que nós estamos vendo é isso, ou seja, com respeito a esse texto e o que o senhor abordou agora. De fato, de verdade, nós estamos vivendo num momento em que o Evangelho de Cristo está literalmente prostituído. Ou seja, existe aí muitos falsos pregadores, muitas mensagens que não têm nada a ver com a palavra de Deus, e aí isso acaba trazendo no coração de quem ama Deus, de quem ama a palavra, um repúdio muito grande. A vontade que nós temos é de dizer, olha, você é falso, você é mentiroso, fala desse jeito. Mas aí o que o Senhor... São pessoas que aparecem usando a Bíblia, né? É verdade. E o que o Senhor nos recomendou falar? Deixa eles aí, porque vai chegar um momento que será recolhido eles e será recolhido os outros. Da mesma forma é com respeito aos falsos profetas. A Bíblia deixa bem claro que você vai reconhecer um falso mestre ou um falso profeta pelo fruto. Pelo fruto você vai conhecer ele. Se ele gera fruto de justiça, siga ele. Pelo contrário, descarte. Agora, o que nós devemos fazer, acima de tudo, é orar para que nós não venhamos ser pego pelo engano. Porque o engano, ele acaba roubando aquilo que é de melhor de nós, que é a nossa salvação. Ou seja, Satanás, ele que plantou o joio, né? O joio está aí no meio do povo de Deus, né? Eu não estou dizendo que é o membro A, o membro C. Não. Estou falando de algo muito maior. Os mestres que pregam isso, que pregam aquilo, que dizem que se você fizer isso, se você der isso, que não sei o quê, você vai ir. Ou seja, trazendo um evangelho de uma... Não que eu sou contra a prosperidade, eu sou a favor, eu acredito em prosperidade. Mas um evangelho muito fácil, um evangelho que não existe renúncia, um evangelho que não existe um amor pelo próximo, um evangelho que só existe egoísmo. Então, rejeite esse evangelho. Esse evangelho não está na Bíblia. O evangelho de Jesus é aquele que você aceita Cristo e que você tem que servir a Ele e se possível, pregar o evangelho para outras pessoas. Então, queridos, os falsos mestres estão aí e nós só podemos reconhecer o que é o verdadeiro e o que é o falso pelo fruto. O Senhor deixou bem claro, você não pode colher figo de videira. Ou seja, no nosso linguajar aqui brasileiro, você não pode pegar uma manga de goiabeira, coisa desse jeito, de maneira nenhuma. E é pelo fruto que nós vamos conhecer quem é o verdadeiro e quem é o falso. Verdade. Jesus falou sobre esse sinal, né? Jesus falou sobre isso. E isso leva muita gente a abandonar a fé, porque acaba se decepcionando. E um dos sinais, Jesus também falou, o abandono da fé, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Jesus falou, né, que muitos, né, abandonariam a fé, apostatarão da fé. Por quê? Porque eles vão dar mais ouvido e ensinamento a pessoas com espírito até mesmo de demônio, doutrina de demônio, entendeu? E seguir o ensinamento de espíritos malignos, né? E vão ser enganados por essas pessoas enganadoras. Por isso nós devemos nos manter firmes na palavra do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas estão sendo levadas por esse ensinamento, falsos mestres, pessoas que se dizem ser o Cristo, que oferecem até salvação para as pessoas, uma falsa salvação, entendeu? E Jesus falou sobre esses sinais dos últimos tempos também,
né? Jesus falou sobre isso. Então nós vemos também aí o que acontece muito nesses últimos tempos, entendeu? A má conduta do ser humano, entendeu? Muitas pessoas vivendo, né, com mau comportamento, isso vai se agravando nos dias que nós estamos vivendo, entendeu? As pessoas trazendo escândalo ao evangelho, entendeu? E nos últimos dias Jesus falou sobre o esforço que muitos iam fazer pela uma falsa paz, pela uma falsa segurança, entendeu? Onde haveria um sentimento de paz, um sentimento de segurança, mas isso, na verdade, indica um fim iminente, né? Do que Jesus está voltando, entendeu? Jesus falou sobre que os crentes seriam odiados, sobre muitos até mesmo mortos. Nós estamos vivendo cristãos perdendo a sua vida em países comunistas, né? Muitas pessoas por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vemos, estamos acompanhando os sinais dos tempos, né? Estamos acompanhando aquilo que Jesus falou, o evangelho, ou a pregação do evangelho crescendo, o evangelho sendo pregado em toda a criatura aí, entendeu? Aí a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, vai vir falsos mestres, guerras, fome, peste, essas coisas. Mas Jesus falou que nós seremos perseguidos, né? Seríamos aí lançados nas prisões, muitos vão trair uns aos outros. Mas Jesus falou o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso quer dizer que um dos sinais também é a falta de perseverança, e é o que mais nós vemos nos dias atuais. Muita falta de perseverança. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, aquele, quer dizer que existem muitos que vão desistir. E quantos que nós conhecemos que não já desistiram, né, vamos dizer assim, do Evangelho de Cristo, já desistiram de servir a Jesus, não estão perseverando até o fim, né? Amém. Sabe, pastor Natanael, nós falamos aqui no início de guerra, falamos um pouquinho sobre a apostasia, né? Esfriamento do amor. Eu queria, pelo menos, concluir o meu raciocínio com o texto que está lá em 24, diz o seguinte, 24, versículo 13, que é o que você já até mencionou, vou ler o versículo 12, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, o que você falou, né, até o final será salvo. Aqui eu quero frisar aqui o versículo 14, que eu considero um dos maiores sinais antes do arrebatamento da igreja. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, eu penso o seguinte: o que está acontecendo agora, se você parar um pouco para pensar, só pelo fato de eu estar aqui na minha casa e você na sua casa, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho, e esse Evangelho daqui a pouco, essa palavra vai ser replicada para tantas outras pessoas, os irmãos que estão aqui ouvindo, vão replicar, ouvindo, sendo alimentados, nós podemos dizer o seguinte: que o Evangelho de Cristo, ele está sendo pregado, sabe? Existe um canal nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, esse canal, eu estou esquecido o nome, eu acho que na próxima semana eu posso falar o nome do canal. Esse canal, só para vocês terem uma ideia, ele trabalha exclusivamente nos países muçulmanos e nos países comunistas. E há quem diga, se eu perguntasse de você ou de qualquer outra pessoa, qual é o país que tem mais cristãos no mundo? Você poderia dizer para mim, é os Estados Unidos. E eu iria dizer para você está equivocado, não é os Estados Unidos. O país que tem mais cristão no mundo, pasme, é a China. Só para você ter uma ideia, na China tem para mais de 250 milhões. Só para você ter uma ideia. A população de cristão na China é muito maior do que a população de brasileiros no Brasil. Só para que você tenha uma ideia. E a China é totalmente comunista. Olha, no Iraque está tendo diversas salvação de almas. Nos países muçulmanos, muitas pessoas aceitando a Cristo. Só para você ter uma ideia, mais de 98% da população mundial
já ouviu o Evangelho de Cristo. E o que o texto está nos falando? Quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, em testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Então, o que está acontecendo agora, embora nós sabemos que existe a perseguição, embora sabemos que existe o esfriamento do amor, embora sabemos que existe o joio no meio do trigo, embora nós sabemos que existem os falsos profetas, mesmo com tudo isso, o Evangelho está sendo pregado. E uma das maiores ferramentas é essa que nós estamos usando, a internet, sabe? Então, queridos, o que está acontecendo de uma forma global é as pessoas sendo alimentadas pela palavra de Deus. Ou seja, para que esse testemunho venha a ser eficaz no dia do arrebatamento da igreja. Então, o que eu acredito é que, após tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, por causa do Evangelho, porque ninguém é pego de surpresa, tem que haver uma preparação, por causa do Evangelho que já está sendo propagado em muitos cantos do planeta, haverá um derramamento do Espírito Santo sem precedente. Claro, o palco escatológico vai estar sendo cumprido, as guerras, essas coisas, mas a igreja vai estar totalmente avivada. Essa é a grande verdade, totalmente avivada. Porque eu não imagino Deus, Jesus, levar para a eternidade uma igreja totalmente fria. Se qualquer pessoa pegar e fazer aquela experiência, colocar um monte de pregozinho em cima da areia, pegar um imã, né? O magnetismo, você passa ali por cima, os pregozinhos começam a se mexer, aquele negócio todo, por causa do magnetismo. Ou seja, se nós formos trazermos essa analogia para a igreja, vamos dizer o seguinte, que Jesus está chegando mais próximo dessa terra, e aí nós vamos estar muito mais avivados para que se encontre com ele nos ares. Ou seja, Jesus vai arrebatar uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. É o que diz a palavra lá das 10 virgens. Ou seja, as que tinham azeite, elas foram ao encontro do noivo. As que não tinham, infelizmente, ficaram. Então, o que eu acho que vai acontecer é simplesmente isso. Ou seja, o Evangelho está sendo pregado em todas as nações, através das mídias sociais, através de diversos veículos, está sendo pregado, entrando nos países muçulmanos, entrando nos países comunistas, sabe, de uma forma extraordinária, preparando esse povo para um grande mover. Haverá, sim, um grande mover do Espírito de Deus sobre toda a terra, e aí, queridos, a igreja será levada. Ou seja, eu penso o seguinte, para nós, igreja, para mim, brasileiro, o que nós devemos pregar para nós mesmos é o arrependimento. Verdade. O arrependimento. É verdade. Está me ouvindo? O arrependimento. Ou seja, o arrependimento não é aquele arrependimento porque as pessoas às vezes interpretam mal a graça de Deus. Acham que Deus é um Deus mau, Deus é um Deus bruto, que se nós não voltarmos, ele vai matar a gente ali na esquina por desse jeito. Não. Quando Deus nos leva ao arrependimento, quando ele encaminha, quando ele abre o caminho do arrependimento, é porque ele quer o melhor para nós. Essa é a grande verdade. Agora, como igreja, a mensagem que deve ser pregada, eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor está propondo para nós, é a mensagem do arrependimento. Arrependimento de todos os pecados, arrependimento do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, da nossa forma de viver uma igreja completamente desvirtuada da palavra, voltar ao primeiro amor, ser cheio do Espírito Santo, fazer com que os nossos irmãos venham ser muito mais cheios do Espírito Santo, preparar essa igreja para o encontro do noivo. Então eu penso que é essa a nossa mensagem. Quando nós olhamos lá em 1 Crônicas, o capítulo 21, quando Davi faz aquela contagem absurda do povo,
que começa a vir as pragas, aquele negócio todinho, o que aconteceu? O anjo, né, do Senhor, ele veio para Jerusalém, e ele desembanhou a espada. E o que aconteceu? O Senhor literalmente fez aquele anjo parar. Fique aí parado aí. Então, eu acho que a igreja brasileira, ela tem que entender que algumas coisas estão acontecendo para despertar esse povo para algo maior. Então, os profetas de Deus estão se levantando para dizer, olha grande líder, olha igreja, o Senhor está vos chamando para um arrependimento total e geral. Esse é o momento de se arrepender. Ou seja, Davi entende a mensagem do profeta e ele vai para a eira de Araúna e faz lá um altar e sacrifica a Deus uma oferta. E a Bíblia diz que o fogo, olha só, o fogo desceu do céu, ou seja, era Deus dizendo para Davi, Davi, eu aceitei a tua oração, eu aceitei a tua oferta. Meu amado irmão, eu penso que nesse momento, é o momento de nós como igreja entender que Deus ele está nos dando norte, e esse norte é esse, voltar para Ele, apresentar a Ele uma oferta viva, e pode ter certeza que o fogo vai descer sobre a nação brasileira. É o que eu acredito. É verdade, pastor. Então nós podemos concluir... Esse é o último sinal. Verdade. Nós podemos concluir, então, todos esses sinais que fazemos aqui, fica a minha conclusão também, que todos os sinais que nós aqui falamos, comentamos, não todos, mas alguns, né? Que tudo isso é Deus despertando a sua igreja para que nós possamos acordar para o momento que estamos vivendo, porque estamos vivendo um momento da graça, né? O evangelho da graça está sendo pregado, todos esses sinais estão acontecendo, até mesmo para nós buscarmos aquelas pessoas que estão até distanciadas, desviadas, o Senhor dizendo através dos sinais, se arrependam, voltam enquanto eu estou lhe dando tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque ela vai fechar. Mas antes que essa porta se feche, o Senhor está nos dando sinais, para que nós venhamos despertar. Então, o nosso amigo irmão ouvinte, nossos amigos que vão estar nos ouvindo, quem sabe se vocês não estão até distanciados dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Os sinais estão acontecendo como um despertamento para a igreja e para aqueles que estão distanciados dos caminhos do Senhor. É momento de voltarmos, né? Momento de nós estarmos buscando ao Senhor, voltarmos ao primeiro amor. É o tempo de nós estarmos mais unidos, reunidos, confiantes no Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que nós precisamos nos despertar. Os sinais estão acontecendo, né? Os sinais estão aí para despertamento nosso também, do que o Senhor Jesus falou que nos últimos dias aconteceriam. É verdade, pastor. Fique à vontade. O que nós devemos entender, então, esses sinais... O que nós devemos entender, Amém. pastor Natanael, é que o Senhor está propondo para a igreja brasileira um caminho em que levará a cada um de nós a um fogo que irá acender no meio da igreja. Da mesma forma como aconteceu com Davi. Davi, ele se encheu de soberba. E quando ele percebe o erro dele, ele cai de joelhos e diz assim, Deus, não foi o povo, foi eu. Foi eu que errei. E eu fico imaginando Deus olhando dos céus para a terra, dizendo, é esse cara que eu me apaixonei. Foi por aquele pastorzinho que cantava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi por ele que eu me apaixonei. E quando eu vejo essa mensagem da graça para a igreja brasileira, eu imagino Deus olhando para a igreja brasileira, um anjo aí querendo trazer um juízo, e um anjo parado, e Deus esperando a resposta da igreja brasileira. E eu penso, queridos, que nós podemos fazer algo para Deus nesse momento. Se encher do poder de Deus. Ou seja, primeiro, é dizer para Deus, Deus, eu errei. Levantar um altar a Deus
e pedir que Deus venha mandar fogo nos nossos corações. Então, queridos, essa mensagem é muito extraordinária. Poderemos falar muito sobre isso aqui, mas não é esse fórum. Mas pode ter certeza que é uma mensagem muito atual. Glória a Deus, é verdade, pastor. Então, esse foi o nosso comentário de hoje, nossa live de hoje, falando sobre os sinais dos tempos. Espero que tenha sido bom para os nossos amados irmãos. Vamos ter outros momentos aqui. Teremos também outros pastores convidados aí. Nós estamos nos preparando para convidá-los também. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Aldo. Obrigado por estar conosco aí mais uma vez. Agradecer a todos os nossos irmãos que estão ainda online conosco aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar firme. Enquanto não voltamos o culto no templo, nós somos igreja. Vamos estar em casa com a família, vigilante e pregando o evangelho àqueles que estão mais próximos de nós também. Obrigado, pastor Ala, que Deus abençoe o senhor, sua família. Uma ótima noite. Fica aí minha palavra aí de gratidão pela sua pessoa e por todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. Amém? Amém. Amém. Também quero mandar um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Estamos aí, tá bom, querido? Para responder as perguntas dos irmãos, tá bom, querido? Não se esqueça que a mensagem que o Senhor está mandando para a igreja é uma mensagem de amor, tá bom? O arrependimento de amor, porque Deus ama a igreja brasileira, querido. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês.